Declaro aberta a sessão solene do Congresso Nacional destinada a homenagear a Associação Internacional de Lions Clubs. A presente sessão foi convocada pelo presidente do Congresso Nacional em atendimento ao requerimento de minha autoria e da deputada Flávia Moraes. Convido para compor a mesa com esta presidência deputada Flávia Moraes, que já se encontra coautora do requerimento. Mr. Douglas Alexander, presidente da Associação Internacional de Lions Clubs. Convido a estar aqui conosco. Senhor Francisco Fabrício de Oliveira Neto, terceiro vice-presidente da Associação Internacional de Lions Club. Seja bem-vindo. Também o senhor Marciano Silvestre da Silva, diretor internacional da Associação Internacional de Lions Club. Seja bem-vindo. Senhor Henrique Eliodoro Teixeira Neto, presidente do Colégio de Governadores do Distrito Múltiplo LB. Seja bem-vindo. Convido todos para, em posição de respeito, ouvirmos o hino nacional.
O Lions é uma organização internacional de clubes de serviços sem fins lucrativos, cujo objetivo é promover o entendimento entre as pessoas em escala internacional, atender às causas humanitárias e promover trabalhos voltados a comunidades locais. A organização foi fundada nos Estados Unidos em 10 de outubro de 1917. Seu criador foi o empresário Melvin Jones, de Chicago, em uma tentativa de resposta aos problemas sociais criados pela Primeira Guerra Mundial e pela rápida industrialização do país. Ele convidou clubes empresariais de diversas partes dos Estados Unidos em uma reunião na qual foi criada a Associação de Lions Clubs. Menos de 3 anos depois, a nova organização se tornaria internacional, em 12 de março de 1920. Foi fundado o primeiro Lions Club do Canadá, em Windsor, Ontário. De lá para cá, ao longo dos anos, ela se espalhou por muitos países, tornando-se uma das maiores organizações de clubes de serviço do mundo. O Lions tem uma atuação em praticamente todo o planeta, apoiado em mais de 47 mil clubes locais, presente em mais de 200 países. Faço aqui até uma correção, são 220 países, ou seja, é mais de 200, mas é bom o número específico, né, senhor presidente? Com cerca de 1,5 milhão de membros. Esses membros trabalham voluntariamente para promover o entendimento entre as pessoas, criando uma rede de trabalho em causas humanitárias, especialmente naquelas destinadas às pessoas mais pobres das comunidades locais. Constroem ou financiam hospitais e equipamentos escolares, promovem campanhas de saúde e atividades para jovens com deficiência física, além de prestarem ajuda de todo tipo em enchentes e outros desastres naturais. Em 2007, o Lions Club Internacional foi escolhido como a melhor ONG do mundo pela ONU, tendo sido indicado em 2016 para o Prêmio Nobel da Paz. O Lions Club Internacional atua hoje em 5 causas globais: visão, diabetes, fome, câncer infantil e meio ambiente. Uma das mais antigas é que trata dos cuidados com a visão, iniciada em 1925, quando Helen Keller discursou aos leões em sua convenção internacional em Cedar Point, Ohio, nos Estados Unidos. Ela os desafiou a se tornarem os paladinos dos cegos na cruzada contra a escuridão. Começou ali, diante de sua proposta, uma missão extraordinária: beneficiar milhões de vidas por meio do trabalho em prol da visão. Entre tantas outras coisas realizadas desde então, nesse campo, pelo Lions Clubs, está a campanha Sight First, lançada em 1990. Essa campanha tem como objetivo ajudar a restituir a visão e prevenir a cegueira em escala mundial. E já beneficiou quase 500 milhões de pessoas nos últimos 32 anos. Não menos importante no trabalho do Lions é a Fundação Lions Club Internacional, criada em 1968. A fundação é o braço filantrópico dos Lions Clubs Internacional, destinado a apoiar os Lions Clubs e parceiros no atendimento a comunidades locais em todo o mundo, por meio de subsídios e projetos de serviços humanitários. A fundação já concedeu até hoje mais de $1 bilhão em subsídios. Um estudo do jornal londrino Financial Times classificou a Fundação Lions como a melhor organização não governamental para se estabelecer parcerias. No Brasil, o Lions está presente desde 16 de abril de 1952. Foi fundado no Rio de Janeiro, então a capital
da República. Seu associado brasileiro número 1 foi o empresário Armando Fajardo. Atualmente, o Lions conta com cerca de 50 mil associados presentes em todos os estados do país. O Lions chegou ao nosso estado de Goiás em 1957, Zander, começando pela cidade de Anápolis. Naquela época, nosso país vivia um período de urbanização intensa e o êxodo rural trazia para as grandes cidades legiões de imigrantes necessitados de assistência social. O Lions destacou-se no atendimento a essas pessoas. Agora, ao completar seus 70 anos, o Lions brasileiro continua voltado para as campanhas de saúde pública, dentro do escopo das suas causas globais, com atendimento médico e problemas de visão, diabetes, câncer infantil e de mama. A atenção aos idosos e ao meio ambiente também é uma preocupação. À medida que a população brasileira envelhece e a opção por um modelo de desenvolvimento sustentável torna-se uma imposição. A eficiência do Lions Clube do Brasil fez com que, por 2 vezes, o Lions Clube Internacional tenha sido presidido por brasileiros. Foram seus presidentes internacionais João Fernando Sobral, no período de 76 a 77, e Agostinho Soliva, em 66 e 97, ambos leões oriundos do estado de São Paulo. Essa instituição será homenagear os mais de 50 mil voluntários associados a cerca de 1.500 clubes em todo o país. São pessoas que contribuem com seu tempo e seu dinheiro para complementar ou suplementar a atuação dos governos federal, estaduais e municipais, com grande dedicação e enorme espírito público. Todas elas realizam esse trabalho com base, principalmente, na ideia de que a bondade importa e faz muita diferença na vida das pessoas, principalmente das mais necessitadas. Por isso, quero deixar aqui a minha saudação e a minha homenagem a todos os voluntários e voluntárias que abrem seus corações e se engajam nessa obra que, por seu valor, já dura mais de 100 anos em todo o mundo. Muito obrigado. A tempo eu quero registrar a presença do deputado Francisco Júnior, do meu estado de Goiás. Também agradecer, um agradecimento especial ao Zander Campos da Silva, que é ex-diretor da Associação do Lions Clube de 84 a 86. Seja muito bem-vindo, Zander. Passo a palavra para o pronunciamento da deputada Flávia Moraes. Gostaria de cumprimentar a todos e a todas, desejar boas-vindas ao Congresso Nacional, cumprimentar com muito carinho o presidente dessa sessão solene, também autor do requerimento, senador Vanderlan Cardoso, nosso senador de Goiás. É muito bom ter essa parceria com o senhor aqui nessa tarde. Cumprimentar também o presidente internacional da Associação de Lions Clubes, International President Douglas X. Alexander. Welcome to Brazil. Cumprimentar o vice-presidente internacional Fabrício da Silva, Fabrício Oliveira. Como vice-presidente, nós já tivemos 2 presidentes brasileiros, presidentes internacionais, e o próximo, daqui a 2 anos, nós teremos mais um presidente brasileiro, viu, Vanderlan? E será o nosso companheiro Fabrício de Oliveira, né? E que vai representar como
Presidente, o estado da Paraíba, né? Nós já tivemos 2 de São Paulo e agora nós teremos aí um representante do estado do nosso Nordeste brasileiro. Queria cumprimentar também o presidente do Conselho Distrito Múltiplo LB, Henrique Eleodoro Teixeira Neto, que é o presidente da nossa região, presidente do Conselho do Distrito Múltiplo, José Carlos Martins, Distrito Múltiplo LA, seja bem-vindo. Presidente do Conselho do Distrito Múltiplo LC, José Gomes Duba das Chagas, seja bem-vindo também. Presidente do Conselho do Distrito Múltiplo LD, Idercildo José Tomé, seja bem-vindo. Também o ex-diretor internacional Luiz Geraldo Mateus Figueira, o ex-diretor internacional Adi Lacerda e também o ex-diretor internacional, nosso querido Zander Campos da Silva, que realiza em Goiás um trabalho reconhecido internacionalmente através do nosso banco de olhos, e aqui eu quero ressaltar a importância dessa unidade em atendimento ao nosso povo de Goiás. Também cumprimentar a coordenadora do Distrito LB2, Ana Maria Teófilo, cumprimentar o presidente da Associação dos Governadores do Distrito Múltiplo, L. Iria Brasilense Leite, também o coordenador do Lions nessa sessão solene, que nos apoiou na organização desse evento, nosso querido companheiro do Lions Clube Goiânia Norte, que é o meu Lions de gatinha ainda, Isaías Costa Dias, seja bem-vindo, e a todos os companheiros do Lions Clube Goiânia Norte. Demais dirigentes leonísticos, autoridades civis, militares, a todas as nossas companheiras domadoras, companheiras leões. Queria fazer uma referência especial também ao deputado Francisco Júnior, nosso companheiro, que durante esses anos tem também, junto conosco, participado dessa homenagem. Deputado Domingos Sávio, que se faz presente, sempre prestigiando o Lions Clube aqui em nossas homenagens. Todos os anos realizamos essa homenagem na Câmara Federal. Esse ano estamos realizando de forma conjunta com o Senado Federal, o que com certeza só engrandece essa homenagem e mostra e demonstra a unanimidade das duas casas em reconhecimento ao trabalho, ao serviço prestado pelos nossos companheiros dos Lions Clubes. O requerimento foi de minha autoria, juntamente com o nosso senador Vanderlan Cardoso, e através dele nós buscamos justamente fazer uma reverência a essa instituição que há 105 anos segue o lema "Nós servimos". Nesse momento, nesse mundo atual, onde nós vimos e vemos tantas pessoas vivendo de forma tão individualista, é maravilhoso nós reconhecermos, podermos sentir e ver que existem pessoas e as famílias, a maioria, cada uma buscando correr atrás das suas demandas, da sua família, dos seus cuidados. E quando nós vimos homens e mulheres de bem, que além do seu tempo, do seu serviço, muitos investem, ajudam financeiramente as ações de promoção, de ajuda ao próximo, promovidas pelo Lions Clube, com certeza nós precisamos reverenciar, aplaudir, homenagear, porque vocês são grandes exemplos para os nossos brasileiros e brasileiras. Por meio de um cumprimento especial ao senhor Douglas, presidente internacional do Lions, gostaria de cumprimentar cada leão, cada um dos associados e voluntários que dão corpo, forma e vida a essa entidade cuja missão é melhorar as comunidades nas quais se inserem e assim melhorar o mundo. Sua presença no Brasil, do Lions, como disse o nosso senador, desde 52, a princípio nos estados do Rio, São Paulo, Bahia, chegou em Goiás em 1957, através do Lions Clube de Anápolis, que com certeza fez a diferença em milhares de vidas brasileiras ao longo desses 70 anos. Tantos que receberam ajuda,
quanto àqueles que se voluntariaram para ajudar e servir ao próximo, tiveram suas vidas transformadas para melhor, para ajudar a servir sempre. Aqueles que foram ajudados certamente conseguiram atravessar com menos sofrimento os momentos mais difíceis de suas vidas. E aqueles que se dispuseram a servir conseguiram despertar e fortalecer em si mesmos a nobreza, a força e a generosidade. Não à toa, o clube se chama Lions, afinal, os leões simbolizam justamente esses elevados valores que se sustentam as ações dos cerca de 1,5 milhão de sócios ao redor do mundo. O leonismo busca, sobretudo, trazer mais oportunidades para famílias carentes. Por isso, destacamos sua atuação na área educacional, que mantém diversas escolas filantrópicas em todo o Brasil e contribuem para a formação de centenas de milhares de cidadãos produtivos e de elevados valores humanistas. Nunca será demais destacar também suas ações para prevenir a cegueira, cuidar da visão e auxiliar nos transplantes de córnea. Em Goiás, a Fundação Banco de Olhos, criada e mantida pelos Lions Clubes da Grande Goiânia, é um centro de excelência em tratamento oftalmológico. Lá se realizam consultas médicas, exames e cirurgias que não se preservam, como muitas vezes restituem a visão de pessoas que, de outro modo, ficaram desassistidas. O cuidado com a visão funciona como um instrumento de inclusão social e garante qualidade de vida. Em seus quase 45 anos de existência, a Fundação Banco de Olhos já realizou mais de 9.000 transplantes de córnea e 60.000 cirurgias de cataratas. Parabéns por isso. Precisamos lembrar que os voluntários do Lions Clube também atuam em diversas áreas, sobretudo no tocante às creches, bibliotecas, centros de atenção a menores em situação de rua, casas de apoio aos idosos e às pessoas portadoras de necessidades especiais, além da distribuição de alimentos e roupas aos necessitados, coleta de doações, prestação de socorro nas situações de enchentes nas cidades, oferta de cursos profissionalizantes, campanhas para tratamento de lábio leporino, campanhas de proteção ao meio ambiente e tantas outras que ajudam a fazer de nosso país um lugar melhor. Por isso, hoje, realizamos essa merecida homenagem. Por meio dela, lembramos e somos gratos por todo o bem que os leões têm feito a esse Brasil de dimensão continental e, mais importante ainda, a presença do Lions em todo o mundo. Certamente, sem essa força, essa grandeza, essa generosidade e sem o coração de leão de cada um de seus membros, nosso país não seria o mesmo. Eu queria aqui receber com muito carinho nosso novo companheiro leão, nosso senador Vanderlan Cardoso, que hoje passa a ser também um companheiro nosso, e é muito importante a acolhida, a adesão de um companheiro que também tem aí uma grande folha de serviços prestada ao nosso Estado. Como senador, em seu primeiro mandato, tem aí munido os municípios goianos de equipamentos, máquinas de todos os modelos, auxiliando os nossos prefeitos municipais no fortalecimento do apoio às demandas de infraestrutura dos nossos municípios. Parabéns, senador Vanderlan. Em tão pouco tempo, o senhor já mostrou que veio e, com certeza, o povo de Goiás reconhece o trabalho que está sendo feito pelo senhor junto ao nosso Estado. E aqui também
como coordenadora da bancada de Goiás, junto com o deputado Francisco Júnior, que nos acompanha, nós temos trabalhado juntos para garantir, financiar, apoiar ações importantes que conseguem captar, receber recursos de emendas parlamentares, como o Banco de Olhos, que já recebeu aí mais de 1 milhão do nosso mandato, juntamente com o deputado Francisco Júnior, mais um tanto, e com certeza esses recursos têm sido aí muito bem administrados, geridos, e o nosso Banco de Olhos vive cheio de pacientes, e é muito bom a gente saber que tem esse suporte, esse amparo para as pessoas que têm problemas na visão no nosso estado de Goiás. Por fim, aqui eu quero encerrar as minhas palavras, mais uma vez, trazendo aqui a nossa singela, humilde, mas sincera e merecida homenagem a cada um de vocês. E eu falo que o mais importante da homenagem não é recebê-la, e sim merecê-la. E vocês realmente merecem essa nossa homenagem. Que Deus abençoe a todas. Obrigada pela presença. Leve aos nossos o nosso abraço, o nosso carinho, a nossa gratidão. Registrar a presença aqui do deputado Domingos Sávio, de nossa Minas Gerais. É uma honra tê-lo aqui, nobre deputado. Deputada Flávia Moraes, primeiro lhe parabenizar pelas suas palavras. Vossa Excelência falou aqui como uma verdadeira membro do Lions, né? O palavreado, tudo, então eu já fiquei observando atentamente. Mas eu estou hoje, assim, sinto muito lisonjeado, deputado, porque eu recebi esse bottom aqui das mãos do nosso presidente, né? Foi um prazer enorme para mim, pegou de surpresa, mas foi um momento de alegria receber esse convite e já receber esse bottom, presidente. Portanto, eu concedo a palavra ao Mr. Douglas Alexander, que é o nosso presidente internacional do Lions Club, para fazer o seu pronunciamento. Se quiser usar a tribuna, fique à vontade. Agora você acompanha ele, Leão? Acompanhou. Senator Cardoso, Senador Cardoso, Federal Deputy Flavia Moraes, deputada Third Flávia Vice President Moraes, Fabrício Oliveira, terceiro vice-presidente Fabrício International Oliveira, diretora Silvestre, internacional past international directors, Silvestre, council outros chairs, past council chairs, Lions, Leos, and guests. It is convidados, certainly an honor and a pleasure for me leões, to be here Léos. É um today, prazer e uma honra estar standing aqui here in the Senate com todos vocês in no Senado do Brasil. Quem that a teria young boy imaginado from Brooklyn, New que York, USA, would be the menininho president of Lions Clubs do International, Brooklyn, the nos world's Estados largest Unidos, service seria o organization. presidente But do here I Lions stand, International? very proud and honored E aqui to estou represent eu, the Lions of the muito world. orgulhoso de I'm representar only os here for a Lions few do days, mundo. but Estou aqui first, por let me apenas thank alguns you for the dias, mas beautiful quero weather. agradecer I por just este came from ótimo Germany, where it tempo. was Eu 32 acabei de degrees and voltar snowing. da So this Alemanha, feels really onde good to be here in eram this beautiful 32 warm graus weather. negativos I've e been able to do a estava little bit of touring nevando. to see Eu já parts of passei your um beautiful pouco city. para ver algumas And partes I bonitas look da sua forward to coming cidade back e eu quero when I can voltar spend more aqui time e and quando eu really puder get to see passar the mais wonderful tempo things that are e ver happening as here in coisas Brazil. maravilhosas que acontecem aqui I was no so Brasil. Eu impressed fiquei with muito Senator impressionado Cardoso's com speech, as well as your as deputy palavras Flavia's speech. do senador e You da took my deputada, job. You've porque already told vocês everybody pegaram who o we meu are and what we trabalho, do. vocês já But I will falaram just o que add nós a few things fazemos to e that. o que nós fazemos no Brasil. Lions Club is the world's largest service Os organization in more than Lions 200 Club countries and é a geographical areas around the world.
é uma organização de serviço internacional e o nosso moto, nosso slogan é nós servimos e nós queremos fazer a diferença nas pessoas que têm necessidades. Então, desde 1917, o Lions foi fundado e em 1920 se tornou internacional com o Canadá. Mas começou com Melvin Jones, que era corretor de seguros em Chicago. Eles tinham uma mesa redonda de negócios e ele achou que eram tão bem-sucedidos na comunidade que eles pensaram que podemos fazer para ajudar nossa comunidade. E foi assim que nasceu o Lions International. E Lions significa liberdade. Se você vai ver as duas cabeças do leão, que uma voltada para o passado e outra para o futuro. À medida que servimos, estamos aqui por 105 anos e nós nos ajustamos às necessidades da comunidade em todo o mundo. Se não fosse por isso, nesses 2 anos, por meio dessa pandemia, essa pandemia nos ensinou como continuar a servir em segurança durante esses tempos tão difíceis. Faz tempo que não conseguimos nos reunir num lugar fechado como esse. Nós nos adaptamos com a tecnologia no mundo virtual, o Zoom, o Kudos e outras plataformas. Para as nossas reuniões do Conselho, nós usamos o Kudo e precisávamos de tradução, por isso usamos essa plataforma. Tudo isso foi novo para nós, mas nós nos adaptamos e encontramos uma maneira de continuar a servir. Nós apoiamos as pessoas no seu trabalho, nós damos toda a proteção e o equipamento de que necessitaram e também distribuímos refeições. Em um dos distritos, distribuiu sorvete em vez de comida. Às vezes, nós servimos tanto que eles falam, chega, chega, mas eles gostaram do sorvete. E um distrito encontrou uma máquina que limpa ambulâncias. Essas ambulâncias, depois que levavam um paciente de Covid, levava algumas horas para limpar essa ambulância. E um dos nossos distritos encontrou uma máquina para limpar essas ambulâncias em 45 minutos. E um dos nossos distritos atuou, e esse é o tipo de serviço que o Lions fornece a todo mundo. Vocês mencionaram a Helen Keller, e nós realmente nos tornamos a luz dos cegos. O Jimmy Carter, presidente dos Estados Unidos, em sua fundação, nos ajudou na nossa missão de promover a visão, principalmente em países do terceiro mundo. Esse é o alcance de nossa organização. Nós dizemos, onde há uma necessidade, há um leão. Uma das minhas prioridades como presidente internacional é fazer crescer os associados. Hoje nós temos 2 novos membros. Foi isso que aconteceu? Eu entendi corretamente. Queremos convidar mais pessoas para que sejam parte da nossa fundação. Temos de convidar as pessoas para se tornarem membros. Se cada leão trouxer uma pessoa a mais para essa associação, imagine, 1,4 milhões de membros se tornarão 2,8 milhões de pessoas em todo o mundo. Imaginem o impacto que isso causaria para ajudar no ambiente, nos desastres naturais. Em julho, a Alemanha sofreu com enchentes. E quem foi que ajudou? Foi o Lions. Eu visitei uma padaria em que tudo foi perdido, mas estão reconstruindo. Essa é a resiliência de quem somos e a diferença que nós fazemos no mundo. E como presidente, eu tenho viajado por todo o mundo e eu quero encorajar vocês a fazer mais e ver esses projetos maravilhosos que nós temos para apoiar e tornar o mundo melhor. E quando eu vejo as pessoas
dizendo obrigado, obrigado. Nós damos muito, mas nós recebemos muito também. Eu já visitei países do mundo que eu nunca teria visitado se não fosse por essa grande organização. Eu comecei servindo na minha comunidade e continuo servindo até hoje. E é isso que nós precisamos fazer, servir e ser uma diferença na vida daqueles que não têm a mesma sorte que nós. É uma via de duas mãos. Eles nos ajudam e nós os ajudamos. Eu amo os blazers azuis, vocês estão lindos, é uma visão muito bonita daqui, gosto muito do seu uniforme. À medida que continuamos a servir, precisamos acolher os jovens. Estou feliz que nós temos algumas pessoas jovens na nossa associação. O relatório que eu recebi dos novos membros, 38% têm menos de 40 anos. Isso é muito bom, porque as pessoas estão vivendo mais, o que é ótimo, mas estamos chegando a um ponto em que a mente pode querer fazer, mas o corpo não vai conseguir fazer o que nós queremos. E os jovens membros garantirão que a associação continuará fazendo o seu trabalho comunitário, o seu trabalho global. Leões, eu quero ajudar, eu quero agradecer a vocês, senador, agradeço ao Senhor e eu quero encorajar todos os leões a servir em segurança e a servir com bondade, porque a bondade realmente é importante. E o botão que eu dei foi o serviço do coração, e continuem a servir do coração. E eu dou um exemplo do serviço do Lion. Muitas pessoas que recebem refeições gratuitas têm um pouco de vergonha de estar lá, mas quando eles veem o sorriso dos voluntários, eles se sentiam mais à vontade. E tudo que fizermos com outras pessoas em todo o mundo, nós devemos fazer com amor. Na Ucrânia, nós temos mais 29 clubes na Ucrânia. Estamos preocupados não apenas com os clubes, mas também com as pessoas. E nossa fundação tem apoiado a Ucrânia e a Polândia, que aceitou mais de 2 milhões de refugiados. Então, nós temos um fundo para doações para que possamos continuar subsidiando ajuda na Polândia, na Alemanha, na Hungria, na Eslováquia, todos esses países que estão aceitando esses refugiados e ajudando-os. Eles querem voltar para casa e esperamos que esse conflito acabe logo, mas até lá continuaremos a servir e fazer o que pudermos para ajudar as pessoas da Ucrânia. Eu agradeço por essa oportunidade de estar aqui como o presidente do Lions Club Internacional do mundo, a maior organização internacional de serviço do mundo. Eu estou muito orgulhoso disso e eu quero agradecer a todos vocês. Muito obrigado.
Senhor presidente Douglas, com certeza ficará em posição de destaque no meu gabinete esta homenagem, esse quadro tão importante. Obrigado, senhor presidente. Concedo a palavra por 5 minutos ao senhor Fabrício de Oliveira Neto, terceiro vice-presidente da Associação Internacional de Lions Clube. Com a palavra. Vai ser nosso presidente, vai ser 2. Aqui, Brasil? Vai ser internacional, mas vai ser daqui. Requerente desta sessão, senador e agora companheiro Leão, senador da República e agora companheiro Leão, Vanderlan Cardoso, senhora companheira Leão e deputada federal Flávia Moraes, também requerente desta sessão. Obrigado aos senhores pela oportunidade, sobretudo por demonstrar o merecimento dos Leões em reconhecimento a esta sessão do Congresso Nacional das duas casas legislativas do Parlamento Brasileiro, em homenagem a Lions Clubes Internacional e, particularmente, aos 70 anos do leonismo no Brasil. A nossa saudação também toda especial ao nosso presidente internacional, Douglas Alexander. Muito obrigado, presidente, por compartilhar conosco este momento de muita significância para os leões no Brasil e também para a nossa associação. A nossa saudação ao diretor internacional, Marciano Silvestre da Silva, e também a nossa saudação ao presidente do Conselho de Governadores do Distrito Múltiplo LB, companheiro Leão Henrique Eleodoro Teixeira Neto. Saúdo os ex-diretores internacionais presentes, já nominados, os presidentes de conselho, também já nominados, aos governadores e governadoras de distrito, aos líderes leões, companheiras e companheiros leões, senhoras e senhores senadores e senhoras e senhores deputados do Congresso Nacional. Saudamos também as companheiras e companheiros leões que estão nos assistindo pela TV Senado e TV Câmara neste momento, e os leões desse Brasil inteiro, companheiros léus e castores, os nossos jovens que integram o nosso movimento leonístico. Celebrar 70 anos do leonismo brasileiro, eu posso dizer que é uma dádiva para o nosso país, porque os leões, desde o ano de 1952, quando foi fundado o primeiro Lions Club no Brasil, na então República, na capital da República Brasileira, o Rio de Janeiro, tem trabalhado diuturnamente por suas comunidades e pelas pessoas que tanto precisam de ajuda e que muitas vezes o poder público é incapaz de atender às necessidades. Os leões são homens, mulheres e jovens que de um coração solidário e que trabalham voluntariamente. Esse é o nosso principal papel, servir. Por isso, o nosso lema, o lema da nossa associação, nós servimos. Muitos de vocês aqui sabem, quando já foi nominado pela deputada Flávia, que nós temos um trabalho muito intenso na educação, na formação de pessoas. Nós sabemos das dificuldades que existiam há 30, 40, 50 anos, quando a educação havia muita precariedade. Melhorou depois de uns tempos, os senhores, sem dúvida, têm muito mais conhecimento do que nós, que há uma determinação hoje, por força de lei, que os estados e os municípios são obrigados a aplicar um determinado percentual do seu orçamento na educação. Isso melhorou bastante. Mas enquanto não existia essa determinação, os leões construíram mais de 1000 escolas nesse país. Ainda hoje tem muitas escolas mantidas pelos leões, mas
Outras tiveram que ser incorporadas pelos municípios, porque detinham maiores recursos econômicos, recursos humanos e outros recursos para assumir a operacionalidade e muitas vezes até a gestão. Outras escolas foram assumidas pelas secretarias de educação dos respectivos estados. Mas ainda vemos muitas escolas mantidas pelos leões, em parcerias com empresas, os próprios leões trabalhando para manter essas escolas e, sobretudo, pelo fortalecimento da educação dessas pessoas. Isso é que é o mais importante. Os leões estão sempre prontos para as necessidades que surgem. De outra parte, como falou o senador Vanderlan, desafiados pela senhora Helen Keller, que era uma senhora muito inteligente, que ficou cega aos 3 anos, que desafiou os leões em 1925 serem os paladinos dos cegos, para que os leões pudessem ser o seu braço nessa caminhada de luz que pudesse dar aos leões. Nós aceitamos os desafios e o maior enfoque da nossa organização Lions e da nossa fundação de Lions Clubes Internacional é o atendimento às pessoas que precisam de restauração da visão e de outros procedimentos. Aqui mesmo no Brasil, nós temos várias unidades hospitalares, podemos destacar o Hospital da Fundação Banco de Olhos de Goiás, que é um exemplo, é uma referência, os senhores que são de Goiânia, não vou dizer que são goianos, nem sei como diz de Goiás, né? Goianos, né? Tem Goiânia e de Goiás, então goianos mesmo. Mas eu sei que o senador parece que é mineiro, né? Foi adotado lá pelo estado de Goiás. Enfim, mas hoje vocês representam o estado de Goiás, sabem muito bem do trabalho realizado pela Fundação Banco de Olhos de Goiás, que é presidida por nosso ex-diretor internacional, Zander Campos da Silva, que se encontra aqui, que já realizou mais de 60 mil cirurgias de catarata. E olha, eles não atendem apenas as pessoas do estado de vocês. Muitas pessoas que têm chegado lá, isso o companheiro Zander tem nos transmitido, de várias partes desse Brasil. Outro dia, ele me telefonou e disse: olha, Fabrício, atendemos 2 pessoas acho que de Serra Branca e mais uma outra do Cariri. Ele disse: é na Paraíba? Claro que é, Zander. Muito obrigado aí por essas pessoas terem chegado aí, você ter atendido. Ele tem atendido pessoas do Brasil inteiro. Não é? Nós temos também outros hospitais. Recentemente, eu tive a oportunidade de inaugurar mais um bloco cirúrgico no Hospital de Olhos, em Passo Fundo, que também atende um número expressivo de cirurgias. E lá a sua presidente, que é uma companheira leão, Janesca Martins, também com a sua diretoria e todo o seu corpo técnico, tem feito um trabalho extraordinário. Na Paraíba, os leões construíram, no meu estado, construíram um hospital e, recentemente, realizaram uma parceria com uma instituição local para realizar esse trabalho. Os leões têm trabalhado por esse Brasil afora muito e vai continuar trabalhando. Esses 70 anos que nós estamos celebrando são 70 anos de serviço abnegado dessas pessoas que estão aqui, que são companheiras e companheiros leões, e mais outros mais de 40 mil associados no Brasil que têm feito o seu dever de casa, têm dado assistência devida. Nessa pandemia,
quando muitos de nós tivemos que ficar em casa mesmo, até por força, por determinação das autoridades, os leões estavam lá à frente. Foi uma época que nós mais servimos as pessoas. A Fundação de Lions Clubs Internacional, que está aqui representada pelo presidente Douglas e por mim, aportou muitos milhões de dólares para o Brasil, a nossa área e ao redor do mundo, para minimizar os problemas da Covid-19. E esses recursos têm sido muito bem aplicados. O Brasil já recebeu mais de 10 milhões de dólares de recursos de nossa fundação. E esses recursos que nós doamos, que nós aprovamos os subsídios, mais de 90% deles são oriundos dos próprios leões. Os próprios leões tiram do seu bolso e doam esses recursos para a nossa fundação administrar muito bem. Nós já doamos mais de $1 bilhão desde o ano de 1968 para subsídios em várias partes do mundo. E estamos muito orgulhosos da nossa Associação Internacional de Lions Clubs, da nossa Fundação de Lions Clubs e, sobretudo, dos leões aqui no Brasil, que celebram 70 anos de história. Eu agradeço, mais uma vez, me junto a todos os dirigentes leonísticos presentes e agradeço mais uma vez ao senador Vanderlan Cardoso, à deputada Flávia Moraes, que são os autores dessa proposição em homenagem do Congresso Nacional aos 70 anos de leonismo no Brasil. E agradeço aos companheiros e companheiras leões que estão compartilhando aqui conosco, bem como os deputados e senadores que estão presentes nesta casa. Um grande abraço para todos e, mais uma vez, obrigado pela atenção. Obrigado. Concedo a palavra por 5 minutos ao senhor Marciano Silvestre da Silva, diretor internacional da Associação Internacional do Lions Club. Vanderlan, você estava em Brasília? Não, vim hoje. Cheguei, era 1 hora. Você foi lá? Eu estava em São... Boa tarde a todos. Saúdo efusivamente o presidente desta sessão, tá? O nosso agora companheiro Leão Vanderlan Cardoso, né? Que é um dos responsáveis, junto com a deputada federal Flávia Moraes, essa sessão em homenagem ao Lions Internacional. Saúdo o nosso presidente internacional, o nosso grande líder mundial, Douglas Alexander. O Douglas tem como lema servir com o coração, né? Porque somos leões. Saúdo o nosso terceiro vice-presidente internacional, que futuramente, daqui 2 anos, será o nosso presidente, que é o Fabrício Oliveira, de Catolé do Rocha, na Paraíba. Né, Fabrício? Saúdo o Colégio de Governadores do Distrito Múltiplo, o presidente, né, do Distrito Múltiplo LB, o nosso amigo, o companheiro Henrique Eliodoro Teixeira Neto, né? Saúdo todos os 4 presidentes de conselhos de governadores do Brasil e todos os governadores, vice-governadores, os ex-diretores internacionais aqui presentes nesta sessão memorável. Com muita alegria que aqui estamos, né? Puxa vida, é a primeira sessão que o Lions tem no Senado Federal, em homenagem aos nossos 70 anos de presença do Lions aqui no Brasil. E nós vimos aqui
tudo já foi dito, né, sobre o Laios, a nossa companheira Leão, a deputada Flávia, fez uma explanação, o nosso senador, o Vanderlan também, né? O que o Laios faz no mundo, né? É um grupo de voluntários composto por homens e mulheres de ilibada reputação que prestam, dão o seu talento à nossa associação para auxiliar aos necessitados que sofrem, né? Essa é a nossa grande missão. Agora, eu pergunto, o nosso presidente internacional disse, nós servimos. E em minha opinião, esse lema, nós servimos, ele encanta as nações. E sempre digo nas minhas participações que qual que é o motivo do sucesso de Lages Internacional? Presente agora em 220 países, independente de raça, religião, cor, né? Opções políticas, as outras opções também, em todos os países o Laios está ali. Ele está na China, ele está no Paquistão, ele está na Índia, países que têm rusgas, né? Rusgas políticas, religiosas. E na Convenção Internacional, nós vemos ali todos os leões do mundo são separados em mesas, né? De cada país, e ali eles estão reunidos. Ali, por quê? Porque o leonismo prega o amor, em primeiro lugar. O amor ao próximo. Servir desinteressadamente, sem esperar recompensa. Essa é a essência do leonismo. E nós trabalhamos muito, muito. Os leões estão a campo. Nessa academia ficou mais que provado o trabalho dos leões, né? Os leões vão às ruas, às comunidades, sujam os uniformes, né? Colocam a mão na massa através dos seus clubes, que é a célula máter do leonismo, está lá no clube, ali onde tudo acontece. O clube, eu sempre digo que ele é o impulso, ele dá o impulso necessário ao Lages Internacional. Esse impulso, que eu chamo de torque, né, é um fenômeno mecânico. Então, ele dá aquele impulso, a roda começa a girar. Está ali no clube. Por isso que nós damos a atenção necessária aos nossos clubes e aos nossos associados, né? E o leonismo caminha, né? Como disse o terceiro vice-presidente Fabrício, viemos no Brasil em 1952, através de Armando Fajardo, foi fundado o Laios Clube Rio de Janeiro Centro, né? Depois o Laios se expandiu, hoje estamos com 4 distritos múltiplos, LA, LB, LC e LD, com os presidentes aqui presentes. E 28 governadores, né, distribuídos nas áreas, né? O LA é lá no Nordeste, no Norte, o LB no Centro-Oeste, o LC no Sudeste e o LD lá no Sul, né? E realizamos um grande trabalho, vencemos a pandemia, como eu sempre digo. No primeiro momento ficamos pasmados, como todos ficaram. O que vamos fazer agora? Todo mundo em casa, né? Mas os leões retornaram, né? Mesmo servindo em casa, eles continuaram servindo às comunidades. E graças a Deus, a pandemia está passando, tenho certeza que essa fase passará, né? E nós continuaremos com o nosso trabalho. Agradeço novamente de coração ao senador Vanderlan, a deputada Flávia, né, por esta honra, né, de homenagear a nossa associação nesta casa, né, no Congresso Nacional, né? Isso é uma honra para o nosso movimento. Muito obrigado a todos. Concedo a palavra por 5 minutos ao senhor Henrique Eliodoro Teixeira Neto, presidente do Colégio de Governadores do Distrito Múltiplo LB. Boa tarde, senhoras e senhores.
Gostaria de cumprimentar, primeiramente, a nossa mesa diretora, o senador Vandelan Cardoso, que preside esta sessão, e também a nossa companheira, deputada Flávia Moraes, coautora deste requerimento em homenagem ao Lions Clube Internacional. Não poderia me furtar de cumprimentar o deputado federal Francisco Júnior, companheiro Leão, grande parceiro do Lions Clube Goiânia Marista e de todos os Lions Clubes da Grande Goiânia. Cumprimento também o nosso presidente internacional, companheiro Douglas Alexander. Se você tinha dificuldade do seu discurso pela fala, companheiro, diga-lhe eu, depois de tão bons oradores que me antecederam. Cumprimento também o nosso terceiro vice-presidente, companheiro Fabrício de Oliveira, e o nosso diretor internacional, companheiro Marciano Silvestre. Os ex-diretores aqui já nomeados, companheiro Vadir Lacerda, Zander Campos e Luiz Geraldo Matheus Figueira, nossos cumprimentos. Aos meus colegas do Colegiado Montreal, companheiro José Carlos, do Distrito Múltiplo LA, companheiro José Gomes, do Distrito Múltiplo LC, e o companheiro Ideucildo Tomé, do Distrito Múltiplo LD. Cumprimento também a nossa presidente da GDL, da Associação dos Ex-Governadores de Distrito, a companheira Íria Brasiliense, da cidade do Macapá, do estado do Macapá, que se faz presente, e em seu nome me permita cumprimentar todos os ex-presidentes de conselho, governadores aqui presentes. Gostaria de cumprimentar também os presidentes imediatos dessa entidade, companheiro Isaías Costa Dias, um grande leão e que teve um grande trabalho para conseguir essa audiência e essa sessão plenária aqui junto à companheira Flávia Moraes. Gostaria de cumprimentar o vice-presidente do Conselho, companheiro Heraldo Pereira, como líder da equipe GAT, que desenvolve a liderança, desenvolve o serviço e também está aqui representando todos os membros da equipe GAT do nosso Brasil. Companheiros, companheiras, nossos governadores do Distrito Múltiplo LB, o Colegiado Esperança, que se faz aqui presente, eu gostaria de cumprimentá-los em nome do governador Fernando França, que representa e é o nosso anfitrião aqui no Distrito Federal. Cumprimento também os léus, castores, senhoras, senhores, que nos assistem pelos canais da TV Câmara e TV Senado e também as redes sociais. Feliz aquele que é reconhecido pelos serviços, e aqui neste ato, duas câmaras legislativas do Congresso Federal homenageiam o nosso Lions Clube Internacional, em forma de reconhecimento pelos serviços que prestamos a mais de 1.300 municípios neste grande Brasil. Somos hoje 40 mil leões servindo nesse Brasil de norte a sul, de leste a oeste. Lions Clube Internacional comemora este ano 105 anos de história. É reconhecido como a maior e melhor organização de serviço do mundo, mas é importante ressaltar que o seu reconhecimento, por ser a melhor, se faz, deputado e senador Vandelan Cardoso, porque os recursos arrecadados pela nossa entidade, 100% deles são devolvidos à sociedade, enquanto outras entidades retiram 10%, 5% para o uso da sua manutenção administrativa. E os leões tiram do bolso esse recurso para a manutenção das despesas administrativas na sede internacional. Então, por isso, fomos reconhecidos pelo Financial Times como a melhor organização de serviço do mundo, chegando a ser indicado, como o senhor mesmo disse, em 2016, ao Prêmio Nobel da Paz. Este é um momento especial, onde devemos agradecer a todos os voluntários que fizeram e fazem parte dos quadros de Lions Clube, prestando serviços em 70 anos de história nesse país. O grande empresário Armando Fajardo, quando trouxe o Lions Clube para o Rio de Janeiro, não tinha, talvez, a dimensão da expansão a qual chegaríamos. Atualmente, atuamos focados nas 5 causas globais: combate à fome, preservação do meio ambiente, proteção à visão, câncer pediátrico, diabetes, além das necessidades locais que as comunidades trazem para nós. Aqui devemos também prestar contas às comunidades que apoiam as causas de Lions. A vocês que nos assistem, senhoras, senhores,
membros das comunidades que apoiam os Lions Clubes e adquirem as campanhas que nós fazemos para obter recursos para devolver às comunidades, seja elas as feijoadas, os bingos, as rifas, os bailes, os costelões, os porcos no rolete e tantas outras campanhas que nós promovemos para arrecadar recursos, recursos estes que são 100% devolvidos à comunidade. Podemos aqui citar algumas doações pontuais que fazemos, como cestas básicas, doação de medicamentos, assistências ao diabético, doação de cadeira de rodas, cadeiras de banhos, colchão, caixa de ovo, doações de roupas, cobertores, marmitex, campanhas de acuidade visual nas escolas, assistências jurídicas, corte de cabelo, aferição de pressão, exames de glicemia, atendimento humanizado em hospitais, entre tantos outros. Não poderíamos aqui furtar o empenho dos leões visionários que empreenderam através do serviço, e aí relato no Distrito Multipeliar, a região Norte e Nordeste, o programa Pequeno Nazareno, coordenado pelo ex-presidente de conselho, companheiro Edivar Lago Macedo, e também outras obras, como o hospital aqui citado pelo nosso terceiro vice-presidente, Fabrício de Oliveira, no estado da Paraíba, outro hospital na cidade de Natal, escolas de ensino fundamental e ensino médio. No Distrito Múltiplo LB, aqui também citado, que compreende os estados de Goiás, Tocantins, Distrito Federal, Oeste Paulista e Triângulo Mineiro, a nossa Fundação Banco de Olhos. Hoje, com 5.000 metros de obras físicas prestando serviço àquela comunidade e com outros 5.000 em fase de expansão. O nosso presidente, Douglas Alexander, terá o prazer de inaugurar a ala pediátrica, que será inaugurada recente, com 1.300 metros de obras pronta para atender as crianças de todo o estado de Goiás. A Fundação Educacional de Goiás, também empreendida por esse grande líder, o companheiro ex-diretor Zander Campos, tem escolas de ensino fundamental, ensino médio e a única faculdade de Lions do mundo está no Brasil, empreendida por este grande sonhador, que já formou mais de 1 milhão de pessoas. Oferece hoje mais de 30 cursos técnicos, além de cursos de nível superior, como administração de empresa, contábeis, entre outros. Temos ainda o Instituto da Visão, na cidade de Cuiabá, empreendida pelo nosso ex-diretor Vadir Lacerda, aqui presente, com uma obra de mais de 2.000 metros de construção para prestar mais de 500 atendimentos diários à população em deficiência visual. Naquele mesmo estado do Mato Grosso, tivemos a honra este ano, juntamente com o aporte da Fundação Internacional, inaugurar o Instituto Lions da Visão Ellen Keller, na cidade de Sinop, atendendo todo o norte do estado do Mato Grosso, coordenada pelo PCC Alfredo Murara. Parcerias com hospitais do câncer em todos os estados brasileiros. Cito aqui um exemplo especial, o Hospital de Rondonópolis, que recebeu aporte da nossa fundação para equipamentos no tratamento da doença do câncer. Unidade de apoio ao idoso, a qual o nosso deputado Francisco Júnior fez um aporte nessa unidade na cidade de Aparecida de Goiânia de R$400 mil para a conclusão da sua obra de mais de 1.200 metros quadrados, onde atenderá os idosos de todo o estado de Goiás e, em especial, Goiânia e Aparecida de Goiânia. Temos ainda outras instituições que são mantidas pelos leões. Em Araguaína, por exemplo, minha cidade, temos uma creche que atende 180 crianças permanentemente. Em Jaraguá, a PAI é coordenada pelos Lions Clubes. Em Goianésia, temos outra Casa do Idoso, coordenada por Lions Clubes. E se fosse falar todas essas obras, talvez ficaria aqui o dia inteiro. Temos ainda o Instituto Armando Fajardo, no Rio de Janeiro, Fundação do Distrito LC2, Fundação do Distrito LC4, Hospital de Olhos de Taquaritinga, Associação da Casa do Diabético e Centro Oftalmológico na cidade de Franca, inúmeros projetos em parcerias com Santa Casa e hospitais do câncer do estado de São Paulo. E aqui temos presente um grande líder, o companheiro Manuel Messias, que é o maior projetista de busca de recursos à nossa fundação, a essas instituições em todo o Brasil.
trazendo por mais de 7 milhões de dólares para os Lions Clubes do Brasil. No distrito Múltipla LD, foi aqui citado uma grande obra que o companheiro Fabrício de Oliveira acabou de inaugurar, um hospital do Olhos de Passo Fundo, com mais de 25 anos de prestação de serviço, além de outras parcerias. Mas onde queremos chegar? Qual é o Lions Clube que queremos para o futuro? Queremos um Lions que sirva ainda mais e que consiga dar melhor qualidade de vida àqueles que mais precisam de apoio. E para isso, essa Câmara, o Senado e a Câmara Federal aprovaram a Lei 13.019, em 31 de julho de 2004, que estabelece o regime jurídico para as parcerias entre a administração pública e as organizações civil organizada. E aqui os Leões têm um grande desafio: adequarem seus estatutos para estabelecer as referidas parcerias estipuladas por esta lei, os convênios de cooperação, elaboração de projetos de grande impacto para buscarmos os recursos através das emendas parlamentares, das doações das pessoas físicas e jurídicas, e assim aumentarmos o impacto do serviço em nossas comunidades. Mas só isso não basta. Nós precisamos de mais mãos para servir. A você que está em casa nos assistindo, procure um Lions Clube. Faça parte desse movimento grandioso. Assim como nosso presidente internacional falou que se cada um de nós trouxermos mais um leão, a você que está em casa, saiba que o Lions é feito para qualquer cidadão. Nós queremos ampliar o serviço e convidamos todos os profissionais liberais, médicos, advogados, veterinários, servidores públicos, empresários, para se juntarem a nós. Porque, afinal de contas, nós servimos pelo Brasil. Muito obrigado a todos. Registrar a presença do meu líder, senador Nelsinho Trade, nosso líder ali no partido PSD, no qual concedo a palavra, senador Nelsinho Trade. Boa tarde a todas as senhoras e aos senhores. Sejam muito bem-vindos ao plenário do Senado da República. Boa tarde aos dois proponentes dessa justa homenagem à Associação Internacional de Lions Clubes, o senador Vandelan Cardoso, que preside a sessão, e a deputada federal Flávia Moraes. Cumprimento o senhor Douglas Alexander, presidente da Associação Internacional de Lions Clube, o terceiro vice-presidente da Associação Internacional de Lions Clubes, Fabrício de Oliveira Neto. Cumprimento o senhor Marciano Silvestre da Silva, diretor internacional da Associação Internacional de Lions Clubes, e o presidente do Colégio de Governadores do Distrito Múltiplo LBAL, senhor Henrique Eliodoro Teixeira. Apenas um testemunho que eu gostaria de deixar registrado nesse instante. Eu sou médico, fui prefeito de Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, por 2 mandatos, e jamais poderia deixar de passar por aqui, senador Vandelan, para dar esse testemunho. Em todas as ocasiões em que o meu município, que eu estava à frente, necessitou de uma ajuda das entidades, da sociedade civil organizada, uma das primeiras que sempre se manifestou foi o Lions Clube. Então, eu preciso aqui dar esse testemunho. Lá, a nossa cidade, Campo Grande, a capital do Mato Grosso do Sul, ela foi
fundada, foi descoberta por uma comitiva de mineiros que vieram de Minas Gerais e se assentaram no território da nossa capital, por lá ter vários córregos que cortam hoje o perímetro urbano. São 33 córregos. E imaginem vocês, depois de toda a pavimentação asfáltica que a cidade acaba ganhando, os problemas que causam quando se tem chuvas e tempestades mais fortes, que são as intempéries da natureza. E lá, não diferente de outras cidades que nós estamos testemunhando no Brasil, e afora isso, testemunhando a solidariedade que o Lions sempre está à frente, não foi diferente. Das vezes em que se teve problemas, o Lions sempre se apresentou voluntariamente ao nosso gabinete para poder auxiliar a população de Campo Grande, do Mato Grosso do Sul, o estado do Pantanal. Eu falo isso porque o nosso companheiro Jaime Campos, que é lá do Mato Grosso, lá de Várzea Grande, do Cuiabá, sempre tem aí uma rixazinha, né, conosco. Isso faz parte, né? Às vezes que eles ganharam a Copa, eles levaram a Copa lá para Cuiabá e nós ficamos só indo para Cuiabá para assistir os jogos. Eles sempre tiravam o sarro da gente. Agora que a novela Pantanal está sendo filmada lá, no nosso estado, é a hora da gente falar para os cuiabanos assistir também, porque está na hora da gente tirar a nossa casquinha também. Mas afora isso, dizer da nossa alegria em poder estar aqui, homenageando a Associação Internacional do Lions Clube. São mais de 40 mil voluntários para causas humanitárias, relacionados à saúde, educação, assistência social, intempéries da natureza, em mais de 220 países. Aquele que tem o título de leão realmente faz por onde merecer, por ser sempre presente, firme e solidário nas vezes em que a gente precisa. Eu acho que esse dom de servir, quem nasce com isso já tem uma predisposição de ingressar no Lions Clube. Parabéns a vocês, e não podia ter sido ideia e iniciativa mais brilhante que nasceu desse senador, que para nós aqui é um motivo de orgulho muito grande ter a sua presença e a tua atuação, senador Vandelan Cardoso, do estado de Goiás. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos nós. Obrigado, senador Nelsinho Trade. Concedo a palavra ao deputado colega Leão, deputado Francisco Júnior, do meu querido estado de Goiás. Cumprimento os requerentes dessa sessão, meus amigos Flávia Moraes, deputada Flávia Moraes, senador Vandelan Cardoso, que preside a sessão. Cumprimento o presidente da Associação Internacional de Lions Clubes, senhor Douglas Alexander. Terceiro vice-presidente da associação, senhor Fabrício de Oliveira Neto. Diretor internacional da Associação Internacional de Lions Clube, senhor Marciano Silvestre da Silva. Presidente do Colégio de Governadores do Distrito Múltiplo, LB-AL de 2021 a 2022, senhor Henrique Eliodoro Teixeira. Também não posso deixar de cumprimentar todos os companheiros e companheiras, em nome da minha governadora, Ana Teófilo, e do meu padrinho, Zander Campos. Senhores, para mim é uma grande satisfação de estar aqui também. Me pediram para facilitar a tradução, escrever. É uma dificuldade para mim ler um discurso. Mas vamos lá. Utilizo essa tribuna com muita alegria
por homenagear não só a Associação Internacional de Lions Clubs, mas as inúmeras pessoas que fazem parte da entidade e dedicam seus dias a servir as suas comunidades, atender às mais diversas necessidades do próximo e, além disso, disseminar a paz. E como alguém que conhece de perto esse trabalho, sinto-me ainda mais honrado por poder reverenciar uma dedicação que é mais do que centenária em nosso país. Presente em centenas de países, os leões estão especialmente voltados para as causas sociais, como as ações de combate à fome, que promovem a sustentabilidade contra o câncer infantil e diabetes, e em especial o cuidado com a visão. E em nosso estado, a Fundação Banco de Olhos de Goiás realiza desde 1978 um trabalho que é referência nacional no atendimento em saúde e em seu pioneirismo. E em tempos como o que ainda estamos vivenciando, em que a pandemia causa graves problemas sociais, entidades como Lions são primordiais para milhões de pessoas, atuando fortemente no auxílio a famílias carentes, com a distribuição de toneladas de alimentos, roupas e kits escolares, entre outras. Com programas de erradicação de doenças e de educação, os leões fazem da bandeira principal do Lions não apenas uma ferramenta de redução de desigualdades, mas pelo fortalecimento de Goiás como um estado acolhedor e desenvolvimentista, influenciando ainda na formação científica, técnica e humana dos goianos. Com a Fundação Educacional de Goiás, a sua instituição de ensino superior e as demais unidades de educação vinculadas à entidade demonstra a sua preocupação em estar ao lado da formação do cidadão, desde o ensino infantil até formação superior, com qualidade e atenção à vida em sociedade. É o reconhecimento de um papel importantíssimo na formação de homens e mulheres para o exercício pleno da cidadania e na sua participação para a construção de um novo modelo de sociedade, mais justo, humano e igualitário. Contribuir na disseminação de conceitos como solidariedade e generosidade essenciais à vida em comunidade. Para nós, é uma alegria inestimável destacar que esse entendimento de que a preparação humanística é primordial para a formação de bons cidadãos já faz parte da rotina do Lions há mais de uma centena de anos. Um compromisso social que reafirma a devoção de pessoas que contribuem decisivamente para a construção dessa obra grandiosa. E como leão, é com imensa satisfação realizar essa singela homenagem. Reconhecemos uma das mais importantes instituições do nosso estado, do país e do mundo, exemplos de dedicação e trabalho que, em nome de todos os parlamentares, aproveito para cumprimentar o deputado Domingos Sávio, que eu acabei não cumprimentando, e da população, agradecemos por tudo aquilo que fizeram e que, tenho certeza, continuarão fazendo por Goiás e pelo Brasil. Desejo e trabalho para que possamos alcançar essa nova forma de enxergar o outro e de atuar para a formação do ser humano. Nossa sociedade precisa, mais do que nunca, que sejam transmitidos valores sociais que colaborem com a transformação que tanto cobramos para o nosso país. Meus amigos, companheiros, o que mais me chama a atenção no Lions, desde que eu comecei a participar, eu acompanhava a meia distância pela família. Em determinado momento, fui convidado a ingressar, meio de supetão, concordo, mais ou menos igual o senador Vanderlan entrou aqui agora. O Zander, um belo dia, me chamou para uma reunião e me deu posse. E me envolveu completamente no Lions, porque não tem como isso não acontecer. Nós somos pessoas, aí eu falo pelos 513 deputados, pelos 81 senadores, somos pessoas que se interessam pelo bem-estar dos outros. E algo que eu percebi no Lions, que me chamou muito a atenção, é a sua maior riqueza, a sua maior contribuição, que passa pelos alimentos, pelas cirurgias, pelo atendimento à saúde, passa por isso, mas não é a maior ação do Lions. No meu ver, a maior ação do Lions são as pessoas melhores, melhoradas, que ele oferece à sociedade. Porque não tem como
participar de uma instituição como esta e continuar igual, continuar inerte ao sofrimento do outro, desatento a quem passa fome, a quem sofre. Mas muitas vezes nós víamos isso e estávamos com as mãos atadas, amarradas. O Lions não, o Lions nos liberta para que possamos servir. E eu encerro com uma frase de alguém que eu muito admiro, que acredito que se tivesse tido a oportunidade também seria leão, que é Madre Teresa de Calcutá. Certa vez alguém se aproximou de Madre Teresa, Flávia, e disse assim: Madre Teresa, vendo ela trabalhando, se dedicando, se doando, com aquele amor, com aquela... e numa situação muito pouco favorável, com muita dificuldade. Alguém então se virou para ela e falou: Madre Teresa, eu não faria o que a senhora faz nem por $1 milhão. Madre Teresa respondeu: nem eu. Faço de graça. E tem que ser de graça. E é dessa forma que cada leão age, de graça, com graça e pela graça. Que Deus nos abençoe sempre e que continuemos servindo. Muito bom, deputado Francisco Júnior, sempre muito bom ouvir suas palavras, e nós somos testemunhas do comprometimento que o deputado Francisco Júnior tem com os serviços do Lions Clube em Goiás. Concedo a palavra agora por 5 minutos ao deputado Domingos Sávio, do PSDB de Minas Gerais. Uma boa tarde a todos e a todas. Quero iniciar cumprimentando minha colega, nossa querida deputada, companheira leão, deputada Flávia Moraes, prezado senador, agora companheiro leão, Vanderlan Cardoso. E, de início, parabenizá-los por essa feliz iniciativa de nos propiciar essa sessão de homenagem à Associação Internacional de Lions Clube, e eu me uno integralmente a vocês e estendo os cumprimentos aos demais colegas parlamentares, e quero cumprimentar de um modo especial o nosso presidente da Associação Internacional de Lions Clube, Mr. Douglas Alexander. Welcome to Brazil. Quero cumprimentar companheiro leão Fabrício de Oliveira, nosso próximo presidente. Cumprimentar o Marciano Silvestre, que é também companheiro diretor internacional, e o Henrique Eliodoro, companheiro presidente do Colégio de Governadores. Mas eu não posso deixar de cumprimentar a companheira leão Marise Santana, minha presidente, E eu vou falar mais das mulheres, Flávia, que, aliás, é orgulho para nós nos Lions, né? Marise, querida, quero, cumprimentando você, registrar também com alegria o cumprimento à companheira leão, que é a presidente do meu clube, do Lions Clube Candideza, em Divinópolis, Hélia Maria, e cumprimentar a presidente do Lions Clube Pioneiro, Carla Marques, assim destacando essa coisa fantástica, presidente, como as mulheres estão presentes, né, ao nosso lado, né, e fazendo um trabalho belíssimo em Lions. Eu digo que esta missão de servir é algo que contagia, de fato. O colega deputado Francisco, quem cumprimento, falava aqui que ele foi pego um pouco de supetão. No meu caso, até não foi tanto de supetão. Eu era prefeito em Divinópolis, já faz mais de 20 anos, e vendo o trabalho fantástico de Lions, eu fui literalmente cativado e contagiado, até porque quem opta pela vida pública, se o faz com firmeza e clareza de propósito, só pode fazê-lo para servir. Não tem outra razão para alguém sério, correto, ingressar em vida pública. Tem que ser para servir. Portanto, estar
participando de Lions é absolutamente natural. Por isso essa sessão está no lugar certo. Nós temos que colocar esse congresso com espírito leonino. Né? Nós temos que colocar todos aqui com espírito de leões, que amam servir o próximo, que se dedicam a servir o próximo. E eu percebo que a gente tem uma oportunidade de ouro, até porque as dificuldades que a humanidade vive nos impõem isso. Me faz pensar, presidente, que não temos aqui só 40 mil leões. Não me faz pensar que nós temos mais de 200 milhões aqui nesse Brasil e bilhões no mundo. Essa pandemia terrível, ela nos mostra uma coisa que está no fundo do coração, da alma de cada ser humano. Nós nascemos para servir. O sentido da vida, o sentido maior, reside na possibilidade de servir. E o Lions nos possibilita isso. Então, o presidente que dizia em sua fala da importância de trazermos mais companheiros, hoje trouxemos um senador da República, que coisa boa, não é? Trazemos mais leões, mais companheiros, companheiras para essa missão sagrada de servir. Eu dizia que era prefeito e naquela época o Lions já estava lá cuidando da APAI em Divinópolis, estava lá ao nosso lado, cuidando para que o Hospital do Câncer nascesse em Divinópolis e apoiando, e continua apoiando até hoje, e cuida do dia a dia. Às vezes a gente percebe, de maneira muito marcante, a solidariedade humana na pandemia, numa situação das chuvas torrenciais que caíram e ainda estão fazendo vítimas lá no Rio de Janeiro. Nós mineiros sofremos tanto com isso, não é? O Lions está ali presente, mas Lions não é só nessa hora, é todo dia. Lions é todo dia, é servir todo dia. Por isso é preciso fortalecer esse trabalho. Eu quero caminhar para encerrar, para cumprir o meu tempo, dizendo que aqui hoje eu ouvi falar em Hospital dos Olhos, a gente sabe disso, mas foi bom que isso foi de uma maneira marcante citado aqui. O colega Leão, lá da querida Tupaciquara, né? Paciguara, o Marciano, ele me falava que já está, inclusive, aprovado, né, no LC3 e no Distrito Múltiplo LB, a ideia, o desejo de termos o Instituto Lions de Visão em Minas Gerais. Nossa querida governadora, vamos junto nisso, lá com o L4 também? Eu, como deputado, já estou me colocando do seu lado. Vamos junto. O nosso representante dos governadores falou aqui, inclusive, né, da lei que foi aprovada, a lei 13.019, me parece, que eu votei também, e que é óbvio, nós temos que colocá-la em prática para que a gente, deputados, senadores, canalizemos, construamos parcerias com uma instituição tão séria, tão respeitada, que melhor do que ninguém pode nos ajudar a fazer essa aplicação adequada do dinheiro público, não é? Porque já faz do dinheiro dos voluntários. Porque Lions é mantido por voluntários e voluntárias, né? Isso é fantástico. E mais, eu sempre disse, já quando era prefeito, que tem coisas que é o setor privado, que é o terceiro setor, que é a sociedade organizada com voluntários, que faz muito melhor do que o setor público. Não é por acaso o sucesso das APAIs em todo o Brasil e de Lions. Porque tem um ingrediente que a frieza da burocracia pública não consegue ter, que é o amor. Ele está ali, ele vale mais do que dinheiro. E quando você coloca os recursos públicos e o recurso do voluntário para ser gerido com amor, com cuidado, ele faz fartura. Então, está aí o desafio para nós, o Instituto dos Olhos de Minas Gerais. Eu quero estar ao lado para seguir esse belo exemplo, né, de Goiás, de outras unidades que estão aí puxando esse trabalho belíssimo. Muito obrigado, presidente. Né, o Brasil pretende continuar orgulhando, né, sendo motivo de orgulho para o Lions Internacional. E somos muito gratos ao Lions Internacional por reconhecer o esforço dos leões, né, dos companheiros e companheiras desse grande Brasil que nós amamos tanto.
Muito obrigado, parabéns a todos os leões, todos os companheiros e companheiras desse Brasil. Muito bem, deputado Domingos Sávio, suas palavras inspiram a todos nós. Eu queria agora passar a palavra ao senador que nos acompanha, ele vai falar conosco de forma virtual, o nosso senador Flávio Arnes, que é do Podemos do Paraná. Com a palavra, senador. Está mudo, senador, o microfone do senhor está mudo. Desculpe, eu quero cumprimentar Vossa Excelência, quero cumprimentar todos os parlamentares, deputados, senadores, senadoras. Também quero cumprimentar as autoridades presentes, as pessoas que nos acompanham no plenário e pelos meios de comunicação do Senado Federal. E não poderia deixar de me manifestar em relação a esta homenagem que está sendo prestada para uma iniciativa tão importante no contexto nacional e internacional, que é o Lions. Inclusive, tive a oportunidade de escrever o prefácio do livro referente aos 60 anos de existência do Lions Clube Curitiba-Batel, uma organização também, como todas as demais, extraordinária. E quero lembrar que os objetivos do Lions nunca foram tão atuais, eu diria, no decorrer dessas décadas como o são hoje. Servir a comunidade. A palavra servir é uma palavra forte, importante, estar à disposição da comunidade para os serviços que forem necessários e tantas iniciativas importantes que vêm sendo desenvolvidas pelo Lions. Atender às necessidades humanas, cada vez mais necessárias, mais importantes, aproximar as pessoas, dialogar, construirmos juntos, acharmos soluções como voluntários, né? Isto é essencial também nos dias de hoje. O terceiro aspecto, que sempre é levantado, construir a paz. E a paz é sempre resultado da justiça. Como nós vemos os Lions envolvidos com os objetivos do desenvolvimento sustentável. Promover a pessoa, promover o planeta e promover também a economia, a produção. O planeta, a pessoa e a produção. E com isso construirmos uma sociedade de paz. O Lions faz parte dessa caminhada no Paraná, nos estados do Brasil e no mundo, de uma forma de protagonista. E, finalmente, também um quarto objetivo, que faz parte também dos objetivos do Lions, promover a compreensão internacional, mundial, entre os países, a aproximação dos povos. E isso a gente vê de uma maneira tão necessária e tão importante, particularmente olhando o conflito da Rússia e da Ucrânia, mas também aproximar, compreendermos a riqueza e a diversidade que existe no mundo. Então, parabéns ao Lions como terceiro setor, tão essencial, é uma riqueza que tem que ser cuidada, todo o terceiro setor, já foi mencionado, as APAES, as pessoas com deficiência, comunidades terapêuticas, idosos, pastoral da criança, pastoral da pessoa idosa, doenças raras. O terceiro setor, e o Lions incluído, é uma riqueza que faz com que o Brasil
possa ser. Continuemos todos firmes nessa caminhada, unidos, competentes, para que cada pessoa do Lions possa inspirar a sociedade, de uma maneira geral, a sermos protagonistas, condutores para a mudança de um mundo que deseja as pessoas. Parabéns. Obrigado. Obrigada, senador. E já vai ficando, então, o sentimento de saudade desse momento tão importante, tão querido por todos nós. Eu queria deixar bem claro que, apesar de sermos alguns parlamentares aqui, essa iniciativa de sessão solene, ela precisou ser aprovada pela maioria dos parlamentares da Câmara e do Senado. Então, essa homenagem não é feita só por nós, mas pelo Congresso Nacional do nosso país, que reconhece publicamente a importância do trabalho de cada companheiro, de cada companheira. Então, já encerrando as falas, as homenagens agora aqui colocadas, cumprindo a finalidade desta sessão solene do Congresso Nacional, eu agradeço a todas as personalidades que nos honraram com as suas presenças. Está encerrada essa sessão.